E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de eletricidade e magnetismo que diz o seguinte: dentre as afirmações apresentadas nas alternativas relacionadas com elétrons, qual está correta? Uma questão bem direta, é só a gente ler e ver o que está certo ou errado. Primeira afirmação, primeira alternativa: elétrons em movimento dão origem a um campo magnético. Essa está certa e ela justamente está falando sobre o quê? O primeiro fenômeno do eletromagnetismo. Eletromag. Está falando sobre isso, o primeiro fenômeno do eletromagnetismo, tá? Que diz exatamente isso, né? Cargas elétricas em movimento. Toda vez que tu colocar, né, uma carga elétrica em movimento, cargas elétricas em movimento geram campos magnéticos. Ou seja, né, cargas elétricas em movimento, elas vão acabar criando, né, gerando uma característica magnética ao redor delas e vão se comportar, entre aspas, né, como pequenos ímãs. E quando a gente estuda isso, né, mais a fundo, a gente vê que existe uma regra lá dentro dessa matéria, né, chamado regra da mão direita. Regra da mão direita, que justamente nos ajuda a definir o sentido do campo se a gente souber o sentido da corrente, né? Por exemplo, se nós tivermos um fio vertical, como esse aqui que eu estou desenhando, um fio vertical, e nesse fio tiver uma corrente passando por ele, por exemplo, uma corrente subindo, a gente consegue, através da regra da mão direita, definir que o campo ao redor desse fio, né, vai surgir um campo magnético ao redor desse fio, e esse campo magnético ele vai ter este sentido ao redor do fio. Mas enfim, né, dei só um exemplo aqui para a gente entender por que essa afirmação está certa. Vamos ver as outras e ver o que está errado nas outras alternativas. B. Um elétron lançado em um campo magnético uniforme mantém sua velocidade constante. Bom, aqui está errado. Por quê? Essa outra afirmação, ela está fazendo referência ao que a gente chama de segundo fenômeno do eletromag. Eu não vou escrever esse segundo porque ele é um pouco maior, mas eu vou só relembrá-los. O que acontece? Ela diz que toda a carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético, ela vai acabar sofrendo, ela pode sofrer a ação de uma força magnética. Tá? Por quê? Porque cargas elétricas em movimento se comportam como ímãs. Se elas estiverem dentro de um outro campo, elas vão interagir com esse campo de maneira que ocorra uma atração, uma repulsão. E a equação para calcular essa força é justamente o seguinte: força magnética é igual ao campo magnético onde a carga está inserida, vezes o valor da velocidade dessa carga, vezes o valor da carga, vezes o seno do ângulo entre os vetores campo magnético, né, vetor indução magnética, e velocidade, o B e o V. Então eu preciso de todas essas características para que exista o valor de uma força agindo sobre essa carga. Tá, e aí, professor? E aí que se uma força age numa carga, ela vai variar a velocidade de alguma maneira, ou em módulo, ou vai variar a direção, ou vai variar o sentido, né? Toda vez que uma força age num corpo, essa força vai acelerar o corpo de tal modo que mude a velocidade, né? Então lembra, se tem força, tem que ter uma aceleração diferente de zero e consequentemente vai ter uma variação da velocidade, uma variação de alguma maneira, ou em módulo, ou em direção, ou em sentido. Enfim, né, algum tipo de característica vai variar na velocidade. Então, a velocidade não vai se manter constante. É isso que está errado aqui nessa afirmação. Bom, C. Os elétrons livres fazem parte do núcleo atômico. Não, né? Isso é uma pergunta bem simples lá da química. Os elétrons livres, eles fazem parte da eletrosfera, não do núcleo atômico. Então, isso aqui está errado, né? Então, os elétrons livres estão na eletrosfera. D. Um elétron lançado em um campo elétrico uniforme mantém sua velocidade constante. Bom, aqui ele já está falando de eletricidade
ele está falando de um campo elétrico uniforme. O que a gente tem que entender? Campo elétrico, independente se ele é uniforme ou não, ele é definido como uma região do espaço onde qualquer carga inserida dentro dele necessariamente sofrerá a ação de uma força elétrica. Tanto é que se a gente for calcular o campo elétrico, ele é definido como a força elétrica que surge sobre uma carga, né? Essa é a definição matemática quando a gente trabalha com campos elétricos. Deixa eu escrever aqui, né? A gente está falando de campo elétrico agora. Campo elétrico. Então, o que acontece? Se tem campo, pode ter uma força elétrica. Se tiver força elétrica, com certeza tem um campo elétrico. Então, um elétron lançado em um campo elétrico uniforme mantém sua velocidade constante. Não, está errado pelo mesmo motivo da força magnética. Se tem uma força, vai ter a presença de uma aceleração, e se tem uma aceleração, vai ter uma variação de velocidade. Então, sempre que tiver uma força, tem que ter a presença de uma variação de velocidade. A velocidade não vai ser constante, ou vai mudar o valor, ou vai mudar a direção, mas vai mudar alguma coisa na velocidade, certo? E em um átomo, os elétrons não interagem com os prótons, né? A gente sabe que eles interagem, eles ficam circulando ao redor dos prótons que estão lá no núcleo, então esse não interagem está errado. Afirmação correta, realmente alternativa A. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.